Então, minha gente, nós chegamos aqui hoje no tão esperado 5 de novembro, a etapa final de um esforço coletivo, e agora é momento de definir, em termos muito concretos, quais são as prioridades no futuro próximo da agenda de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. É bom sempre a gente lembrar que existe uma conexão entre esta e as duas conferências anteriores. E isso prova que o Brasil passa por contínua e profunda mudança nas relações sociais e na institucionalização da temática racial. Este é um processo já de longa duração, pelo menos 10 anos, desde a criação da CEPIR, e hoje esse processo nos desafia a responder às questões propostas pelo tema da terceira CONAPI: Democracia e Desenvolvimento sem Racismo por um Brasil Afirmativo. É possível afirmar que vivemos um contexto de mudança na condição de vida da população negra. Isso se deve, nós sabemos, por um lado, à luta persistente dos movimentos negros para afirmar a questão racial como uma questão nacional. Conseguimos isso. Por outro, decorre de iniciativas governamentais que passaram das ações localizadas anteriores à criação da CEPIR para uma perspectiva sistêmica que se realiza no governo da presidenta Dilma com a instituição do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Muitos avanços nós tivemos no marco regulatório da promoção da igualdade racial no Brasil, e todos eles, ou cada um deles, não deixa dúvida quanto ao papel do setor público nessa questão. E é exatamente por isso que temos que reconhecer que algumas das estratégias que utilizamos no passado recente, elas já se esgotaram. E é preciso buscar formas inovadoras para efetivar políticas de promoção da igualdade racial, a exemplo da Política Nacional de Saúde da População Negra e do Plano de Implementação da Educação para as Relações Étnico-Raciais. A tentativa de responder essa questão, estamos ou não estamos prontos, como governo, como sociedade, para fazer face a isso. Hoje pela manhã participei de uma audiência no Senado com as comunidades tradicionais que lá estavam defendendo a aprovação do PL 7447, que institui, que transforma em lei o nosso decreto federal 6040. E eu estava falando para eles, era de manhã ainda, que eu estava naquele momento procurando definir como é que eu estava me sentindo nesse dia da abertura da conferência. Qual era o sentimento que eu achava que estava me movendo e qual era o sentimento que movia e que moveu a CEPIR, o CNP, até chegarmos aqui. E aí eu lembrei de uma história, vou recontar aqui para vocês rapidamente, que eu ouvi uma vez de Toni Morrison, que todo mundo sabe que é uma escritora afro-norte-americana, ganhadora de prêmio Nobel, etc. E ela, consultando um jornal antigo, do início do século XX, achou ali um anúncio de jornal que convocava pessoas negras para se incorporar na construção de uma cidade. Que é assim que muitas cidades americanas nasceram, como um empreendimento imobiliário, vamos dizer assim, coletivo. E ela disse que o anúncio do jornal dizia o seguinte: venham preparados ou não venham de jeito nenhum. Ela achou aquilo uma coisa extremamente agressiva, porque afinal de contas as pessoas estariam supostamente sendo convidadas para participar de um empreendimento e estavam de cara tendo a sua capacidade, vamos dizer assim, questionada,
Mas depois ela entendeu melhor e inclusive dessa provocação acabou nascendo um livro, que é a pergunta ou o chamado que nós temos que fazer sempre que nós tivermos diante de nós um compromisso histórico muito definido e que nós saibamos o grau de dificuldade e o grau de mobilização de compromisso que a superação daquele obstáculo nos exige. É nesse espírito que eu chego nessa conferência e eu acredito que toda a nossa equipe na CEPI, dizendo para cada uma e para cada um de vocês todos, governo, sociedade, venham preparados ou não venham de jeito nenhum. Essa crença na liberdade e na escolha de cada um e de cada comunidade está no âmbito de qualquer processo democrático, de qualquer democracia. E nós teremos uma democracia tanto mais forte, quanto mais formos capazes de garantir a todos os cidadãos igualdade de oportunidades para fazer as suas escolhas. Nós não queremos saber se vão escolher ou não, nós temos de garantir que possam escolher. O meu governo e toda a sociedade, sabe que é fundamental a presença de movimentos organizados para nos debates e eu queria me referir aqui especificamente a essa conferência, essa terceira conferência que vai se realizar nos próximos dias para acelerar cada vez mais a conquista da igualdade racial e da rejeição ao racismo no nosso país. É uma tarefa conjunta, cada um vai fazer a sua parte. E aí eu encerro como a ministra Luísa encerrou. Vocês venham preparados. Eu tenho certeza que virão. Está encerrada esta cerimônia. A terceira CONAPI foi iniciada ontem. Nós tivemos uma programação constituída por dois momentos, os dois momentos com uma carga de simbolismo muito grande. O primeiro momento foi a possibilidade de nós acordarmos com o conjunto das forças políticas, personalidades, ativistas, militantes, as regras de pactuação para que o debate da conferência pudesse se dar da forma como já está se dando na manhã de hoje, com a participação da ministra Luísa Baix, com a participação do ministro Gilberto Carvalho, com a participação do professor Marcelo Paixão e de tantas outras pessoas que ao longo do dia de hoje estarão contribuindo conosco. Então, no primeiro momento, isso se tornou possível porque houve um entendimento, a maturidade do movimento negro, dos movimentos sociais negros, de que nós deveríamos pactuar isso no início e o fizemos com um êxito. O segundo momento, possivelmente o grande momento do dia, foi a abertura da terceira CONAPI com a participação da excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de 14 ministros e ministras de Estado, liderados pela ministra Luísa Baix. Nós tivemos um momento no qual vários avanços foram colocados, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o decreto foi assinado pela presidenta, a presidenta encaminhou ao Congresso Nacional em regime de urgência o projeto de lei estabelecendo a política de cotas nos concursos públicos e a presidenta abordou um conjunto de ações afetos ao tema da promoção da igualdade racial. Eu destacaria algumas dessas questões. A política de saúde integral da população negra foi objeto de avaliação da Presidenta da República e a Presidenta ratificou o seu entendimento sobre a necessidade de se criar uma instância de gestão dessa política de saúde da população negra. A Presidenta abordou os aspectos ligados às políticas de educação, notadamente citou a lei de cotas no sistema de educação. A Presidenta abordou um tema sensível, que são os altos níveis
de morte por causa violenta de jovens negros e negras, que é um elemento que começa a se tornar uma questão de Estado, ser reconhecida pelo Estado como um elemento estratégico. Isso afeta a Constituição, o equilíbrio etário da sociedade brasileira, tendo em vista que nós temos um bônus demográfico por 20 anos e esses jovens que são mortos cotidianamente, eles ceifam o Brasil da possibilidade de receber a sua contribuição intelectual, laboral. Então, ontem foi um momento importante. A presidenta Dilma reafirmou o entendimento dela em relação à existência do racismo e ao fato que o racismo se constitui como um obstáculo ao desenvolvimento e à consolidação da democracia, e se comprometeu com uma agenda em linha com o que a ministra Luísa Barros vem já propugnando desde que assumiu a gestão. Nós, ao mesmo tempo, reconhecemos todo o esforço que foi feito pelos ministros Matilde Ribeiro, Edson Santos, Eloy Ferreira, mas reconhecemos que nós conseguimos, com esse acúmulo, dar um salto de qualidade e fazer o que a ministra Luísa Barros anunciou ontem. Uma das questões que foram colocadas ontem pela ministra Luísa Barros, e a presidenta repercutiu imediatamente essa fala da ministra, é algo que se reduz à frase venham, mas venham preparados, mas é algo que orienta a gestão da ministra Luísa Barros. A ministra Luísa Barros, ela trabalha com o conceito de que nós temos de ter a consciência do que nós estamos enfrentando. No momento no qual nós temos consciência do que nós estamos enfrentando, nós temos que nos preparar para operar a política num quadro de adversidade. Então, a diversidade para nós, negros e negras, ela não é uma variável que pode acontecer ou não pode acontecer. A diversidade, superação de desafios, enfrentamento ao racismo institucional é algo que está posto, dadas as características da sociedade brasileira. Então, estar no exercício de uma função pública, como está a ministra Luísa Barros, está envolvido com uma agenda política, como estão os ativistas e as ativistas do movimento negro, implica em estar preparado para lidar com esta adversidade. Daí a fala da ministra: venham, mas venham preparados. Porque quem vem despreparado, lamentavelmente, não consegue dar conta da dimensão dos desafios que nós temos que enfrentar e superar, como temos superado ao longo desses anos.